Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar hoje o Salmo 119, ele é enorme, né? Parece que a gente não termina de gravar esse salmo. Hoje, a partir do versículo 65, nós vamos ver o escritor de salmos chamado Tete, ou TT, não sei, não tem acento, mas eu acho que é Tete. Esse escritor vai falar uma coisa muito interessante para nós, com relação àqueles que o Senhor ensina a andar nos seus caminhos. Ele diz assim: fizeste bem ao teu servo. Começa por aí a nossa reflexão. O Senhor faz bem aos servos. Se você ainda não serve ao Senhor em lugar nenhum, saiba que você precisa começar a servi-lo, porque Ele só vai fazer bem àqueles que o servem. Ele faz bem aos servos. A palavra servo é uma palavra muito séria. É uma palavra que diz respeito à submissão, que diz respeito a estar debaixo de autoridade. É você realmente servir ao Senhor. Não é servir a você mesmo, não é você servir a sua casa, servir, eu sirvo sopa para não sei quem, eu ajudo não sei quem, isso não adianta nada. Você tem que servir ao Senhor. Como é que a gente serve ao Senhor? Do jeito que Ele manda você servi-lo, com louvores, dando graças, fazendo parte do corpo de Cristo, fazendo parte de uma comunidade que confessa o nome de Jesus. Você precisa estar atento àquilo que o Senhor manda você fazer, porque senão você não pode dizer que você é servo, e por isso você não pode esperar que Ele te faça bem, porque você não o serve. Aleluia! Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. O Senhor só trabalha segundo a palavra dele. Ele não faz nada fora dessa palavra. Então, se ele diz para você que você tem que ser servo, é uma coisa muito óbvia. Você tem que ser servo. E ponto final. Com quem manda não se discute. Amém? Ensina-me bom juízo e ciência, pois eu criei nos teus mandamentos. O Senhor vai ensinar somente aqueles que creem nos mandamentos dessa palavra. Se você não crê, Ele não vai te ensinar nada, porque também você não vai procurar saber. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Quando eu li essa parte desse salmo, antes de ser afligido, eu andei errado, eu fiquei pensando que tem um ditado, eu vou dizer que é um ditado porque não é bíblico, um ditado popular, que diz assim: quem não vai por amor, vai pela dor. Aí você lendo esse salmo, embora essa frase não esteja escrita na Bíblia, pode procurar que não tá em lugar nenhum. O meu pastor chamou a atenção da gente esses dias falando: isso que você fala não é bíblico, isso não está na Bíblia. Exatamente com essas palavras de jeito nenhum. Mas aqui talvez dê para você pensar, bom, então tem algum fundo de verdade? Que antes dele ser afligido, ele andava errado, mas depois ele começou a obedecer e começou a andar nos caminhos do Senhor. Mas será que funciona só desse jeito? Ou vai por amor ou vai pela dor? Tem gente que não vai de jeito nenhum. Pode ser por amor, ou seja, a pessoa ela tem uma vida abençoada, ela tem comida na casa dela, ela tem roupa, ela tem mantimentos, ela tem carro, ela tem conforto, mas ela deveria amar o Senhor, né? Porque ela está recebendo tantos benefícios do Senhor, mas ela não se lembra do Senhor, não. Ela quer mais servir ela mesma, servir a casa dela, servir ao corpo dela, servir a ela própria. E outros que estão com a vida miserável de ruim, tá tudo estragado, tá tudo detonado na vida deles, e mesmo assim eles não querem servir ao Senhor. Então quem não vai por amor, vai pela dor, nem sempre funciona. Então, como que a gente vai? A palavra deixa muito claro: tudo pelo meu Espírito. Você só vai para o Senhor pelo Espírito. A palavra de Deus diz: não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Então, todas as coisas que acontecem por meio do Espírito Santo de Deus trabalhando na vida das pessoas.
Então não tem essa que uns vão por amor, outros vão pela dor, não. Tem gente que não vai de jeito nenhum. Só iremos até o Senhor pelo Espírito. Então, quando você for orar para uma pessoa que você deseja que essa pessoa se converta, você tem que orar para que o Espírito Santo a convença das palavras que você está dizendo para ela. Que o Espírito Santo abra os olhos, descortine o véu, abra o entendimento daquela pessoa, liberte a pessoa das amarras, porque não adianta se a pessoa está em dor, ou se ela está em sofrimento, ou se ela está feliz, se não for pelo Espírito Santo, ela não irá para o Senhor. Então, mude a sua oração e comece a orar em favor das pessoas, pedindo para que o Espírito Santo entre com providência e convença aquela pessoa de que ela precisa servir ao Senhor para ser abençoada, para ser feliz, para ter uma vida calma, sossegada. É claro que com muita renúncia, porque é uma vida de cruz. É uma vida de cruz. Ninguém aqui vai te enganar, hein? Ninguém vai dizer para você que é um mar de rosas, que é tudo tranquilo. Não, a vida com Cristo é muito semelhante àquilo que ele fez. É uma vida de cruz, é uma vida de renúncia, é uma vida de você deixar as coisas desse mundo para olhar para as coisas que são do alto. É buscar primeiro o reino de Deus, a justiça dele, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas a você a partir desse momento que você passar a buscar as coisas que são eternas, as coisas que são do alto, as coisas que são do Espírito. Enquanto isso não acontecer na sua vida, você vai continuar aí sem enxergar, sem entender, sem ver. Então você que ora por alguma pessoa, reflita sobre isso e peça ao Espírito Santo para que ele abra o entendimento das pessoas. Mas é claro que você tem que pregar, porque o Espírito Santo trabalha a partir da pregação desse evangelho. Seja no amor, ou seja na dor, se a pessoa está bem ou se a pessoa está mal, você não vai convencer ninguém. Só quem vai convencer é o Espírito Santo. E ele diz, tu és bom e abençoador, ensina-nos os teus estatutos. Ele é bom, viu? Ele é bom, ele é abençoador, ele vai te abençoar. Mas ele precisa te ensinar os estatutos dele. E você precisa obedecê-los. Aleluia! Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Não importa o que os soberbos digam de você ou façam contra você, guarde os preceitos do Senhor no fundo do seu coração. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na sua lei. O coração deles está cheio de gordura, está cheio de orgulho, de soberba, tudo aquilo que derrubou o diabo do céu, né? Eles querem ser independentes de Deus, eles querem viver a vida deles como se não houvesse amanhã, como se o Senhor não fosse julgá-los no juízo final. E esses têm esse coração aqui, ó, como gordura. Mas você não, né? Você se recreia, você se alegra, você gosta, você ama estar na presença do Senhor. E isso faz muita diferença na nossa vida, aleluia. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, para algumas pessoas, é muito bom ser afligido, desde que isso as leve a observar os estatutos de Deus. Mas tem pessoas que são afligidas e nem por isso elas vão observar esses estatutos. Então, lembre-se sempre, tudo é pelo Espírito, não é por amor, por dor. Tem gente que não vai de jeito nenhum dar ouvidos ao Senhor, mas tem gente que até no amor, né? Muito mais gostoso você ir para o Senhor por amor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é perfeito, porque você vê vidas sendo transformadas por causa do amor ao Senhor. Você não vai encontrar pessoas derrotadas servindo ao Senhor. Você talvez vai encontrar pessoas em situação de necessidade, mas elas estão sempre felizes, elas estão sempre sorridentes, elas estão sempre confiantes, porque elas conhecem o Deus a quem elas servem. Aleluia! E finalmente ele diz, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Você está buscando riquezas, ouro e prata? Essas riquezas não vão trazer a alegria e a paz que você precisa. Só o Senhor pode te trazer tudo o que você precisa para essa vida
e para a vida eterna. Principalmente para a vida eterna, que é bem mais longa do que essa. Aleluia! Agora, nós vamos ver, o próximo salmista chama-se Jade. Diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que eu aprenda os teus mandamentos. Tem muita gente que quer inteligência para enriquecer, tem muita gente que quer usar a sua inteligência para maldade, tem gente que quer usar a sua inteligência para enganar as pessoas, mas esse salmista, ele queria inteligência para uma coisa: para observar os estatutos, para poder aprender com o Senhor, aprender com os estatutos do Senhor. É muito lindo esse salmo, né? E ele diz assim: os que te temem alegraram-se quando me viram, porque eu tenho esperado na tua palavra. Você se alegra quando você vê um servo de Deus sendo abençoado? Eu fico muito alegre, muito feliz, porque eu sei que o Senhor é abençoador, e cada testemunho que você ouve de vitória e de coisas que o Senhor faz na vida dos outros, aumenta a sua fé. Por isso, não deixe de contar para as pessoas das benignidades, das coisas boas que o Senhor tem trazido para a sua alma, da alegria, da paz, da bênção, né? Tudo dessa paz que excede o entendimento humano. Fale para as pessoas, porque isso edifica a vida das pessoas, edifica a vida daqueles que servem ao Senhor, edifica a vida daqueles que estão naquela fase do espera. Sim, não e espera. Lembra dessa que nós falamos no salmo anterior? Então, se você está na espera, você é edificado pela bênção do seu irmão. Então, vamos falar aquele velho jargão crentez: conta a bênção, meu irmão, conta a bênção. Aleluia! Ele continua: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que a tua fidelidade, na tua fidelidade me afligiste. Olha que sanidade, né? Na tua benignidade me afligiste. Porque o Senhor é bom, o Senhor me afligiu. O Senhor só corrige aqueles que Ele ama. Ele não corrige aqueles que não o obedecem. Ele deixa eles seguirem lá o Deus que eles quiserem, levar a vida do jeito que eles quiserem. Mas aqueles que Ele ama, Ele corrige. E você tem que se alegrar quando Ele te corrige. E não ficar bravinho, e não fazer carinha feia pro Senhor. Ai, porque o Senhor fez isso comigo? Não, alegre-se. O Senhor está te ensinando, porque todas as coisas, a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que guardam a sua palavra, que o temem verdadeiramente. Diz assim: sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. As misericórdias do Senhor, elas acompanham, elas seguem aqueles que o amam. Elas vão atrás dele. Não é você que vai atrás da misericórdia. A misericórdia vem para você quando você verdadeiramente se delicia na lei do Senhor. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Faça isso, meu irmão. Não se importe com os soberbos, com os arrogantes, com os prepotentes, com aqueles que não amam ao Senhor e que querem viver a sua vida de acordo com o seu próprio entendimento, independentes do Senhor, como fez Satanás, né? A soberba o derrubou, a prepotência, a arrogância. Peça ao Senhor um coração humilde, um coração obediente, um coração que se dobra ao Senhor, que o obedece em todos os seus caminhos e que não liga quando é corrigido, que não reclama, não fique reclamando, murmurando. Ai, porque o Senhor permitiu isso, porque o Senhor permitiu aquilo. Dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor em todas as situações da sua vida e vá passando por elas, dando glória. E o Senhor alegrará, trará vitória. No final, você verá, você colherá os frutos da sua obediência. Isso, essa palavra garante para você. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Então, confunda os soberbos e traga para mim aqueles que te temem. Já falei e vou falar: ande com aqueles que temem ao Senhor. Busque estar na companhia deles, eles são boa companhia. O papo deles é diferente, né? A gente ama falar sobre o Senhor, ama trocar as nossas experiências, falar das nossas revelações, falar do que o Senhor tem nos falado. Isso é muito bom.
Então, procure andar com aqueles que temem ao Senhor. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Você jamais será confundido se você estiver firmado nessa palavra, nessa verdade, se você estiver firme em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele te abençoe nessa manhã, nessa tarde, a hora que você estiver me ouvindo. E amanhã nós vamos continuar, amanhã vai ser o café ou café, não sei. Versículo 81, amanhã a gente vai chegar até o 96. Depois do 96, a gente vai chegar naquele famoso lâmpada para os meus pés. Vamos ver o que o Senhor vai nos falar nesse dia, né? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde de todo mal e que o seu coração se incline às palavras do Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Deixa seu like aí, não esquece. E compartilha com as pessoas que você ama. Escreve um amém, que é melhor ainda. Amém? Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir.